Oi pessoal, meu nome é André Bonano, sou um dos professores aqui do IF e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o flash dedicado, tá? Vou falar para vocês um pouquinho sobre os modos aí de funcionamento, né? Como que a gente vai trabalhar com o nosso flash dedicado. Primeira coisa que é legal a gente saber é que ele tem alguns modos de funcionamento, né? Não somente você coloca ali na sua câmera e sai clicando, ele vai funcionar. A gente tem algumas escolhas aí para fazer. E a primeira delas é essa que a gente vai falar nesse vídeo, tá? Então, o que a gente precisa definir para decidir como a gente vai usar o nosso flash? Se ele vai estar trabalhando em manual, se ele vai estar trabalhando em TTL e vamos falar também do modo multi, tá? Já vou mostrar para vocês o que é esse modo multi. Mas vamos lá, só para entender um pouquinho antes, né? Como que é o funcionamento de cada um desses? O TTL, por exemplo. O TTL a gente vai trabalhar da seguinte maneira. Você vai ter o flash diretamente colocado na câmera, como a gente tem aqui, né? O flash já plugado na câmera. E a câmera e o flash, eles vão se conversar ali para definir a quantidade de luz que o flash vai jogar para iluminar a cena, né? Então, o TTL significa Through the Lens, né? Que é através das lentes. Então, dentro da nossa câmera, a gente tem um sensorzinho que ele é como se fosse um fotômetro, que reconhece a luz do flash. Então, ele é dedicado para o flash, esse sensor. A partir daí, o flash ele emite uma quantidade de luz, a câmera ela vai definir se essa quantidade de luz é o suficiente ou não para essa cena que você está fotografando, né? De acordo com as configurações de ISO e de diafragma da sua câmera, e vai identificar para o flash qual é a potência que ele tem que disparar. Diferente do manual, tá? No modo manual, quem vai definir essa potência que o flash vai disparar somos nós, né? Então, existe uma continha aí que a gente faz, né, para definir, mas você vai colocar a potência do flash ou o diafragma da câmera, né, de acordo com essa continha aí para a gente conseguir definir a potência. Mas qual é a principal diferença desses dois modos de funcionamento? No TTL, a câmera praticamente faz o trabalho todo, tá? Ou quase todo, né? Mas ela vai definir a quantidade correta que o flash tem que jogar. Então, você vai, independente, né, da sua distância até o motivo que você está fotografando, você vai ter a câmera jogando, o flash, né, jogando a quantidade correta de luz que a câmera determinar. Então, você pode estar a 1 metro, a 2 metros, a 10 metros de distância. Quem vai fazer essa medida aí de luz correta é o conjunto flash e câmera. No manual, não. Se você tiver a 1 metro, você vai ter que configurar de uma forma. Se tiver a 10 metros, vai ser outra forma completamente diferente. Então, o trabalho que você tem é um pouco, né, diferente nessas duas formas. No manual, se você se afasta, você tem que ajustar ou o flash ou a câmera para ter a quantidade de luz correta, tá? Bom, e por que usar então o manual se o TTL é mais fácil, né? Ou qual é a vantagem de usar o flash no manual? Como eu falei para vocês, esse modo de funcionamento TTL, ele é como se fosse um sensorzinho parecido com um fotômetro dedicado para o flash. Então, o que acontece? Ele tem o mesmo erro do fotômetro, tá? Que é sempre dar aquela puxada para o cinza médio. Então, o que acontece? Dependendo do tipo de cena que vocês tiverem, isso vai gerar um errinho aí na fotometria. Um errinho na fotometria não, mas nessa medição do flash, tá? Que é o que eu vou mostrar para vocês agora aqui. Eu tenho uma imagem que ela está completamente super exposta, mas foi fotografada no modo TTL. Então, o que acontece? Essa ocasião a gente tem um fundo cinza, tá? Que é esse mesmo fundo cinza que vocês estão me vendo aqui no estúdio, é esse fundo cinza, e uma pessoa vestida de preto, tá? Bom, o que acontece? Como a gente tem aquele mesmo errinho do fotômetro de buscar sempre o cinza médio,
esse sensor, ele acha que tem, ele acha que os objetos estão muito mal iluminados, né? Que eles precisam de mais luz. Por quê? Porque ele está buscando o cinza médio. Então ele informa a câmera para jogar luz a mais do que o necessário. No modo manual é diferente. Como a gente define a quantidade de luz que a câmera vai jogar, que o flash vai jogar, a gente consegue sempre mandar a quantidade de luz correta, igual essa imagem aqui que vocês estão vendo agora, tá? Então, você consegue definir essa quantidade de luz que o flash vai mandar manualmente, de acordo com a distância que você está do objeto. E aí você tem um controle um pouquinho maior. Então, assim, os dois têm suas vantagens e desvantagens. Vai ter um outro videozinho para vocês que a gente vai falar um pouquinho da compensação do TTL, né? Que é uma das formas de evitar esse errinho, né? De jogar muito ou pouca luz para a cena, dependendo da tonalidade, né? Da cor dos objetos aí. Legal? Bom, outro que a gente vai falar é do multi. Qual que é o funcionamento do flash multi? O flash multi, ele dispara várias vezes, né, num mesmo clique. Então, geralmente é quando a gente usa um obturador um pouco mais lento, tá? Você vai colocar, sei lá, por exemplo, um obturador 1 segundo, né? E o flash, no modo multi, vai disparar várias vezes. Então, enquanto esse obturador está aberto por 1 segundo, o flash está disparando. E tudo que passar na frente desse flash vai congelar a cada piscada que ele der, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui no modo multi do flash. Eu vou mostrar para vocês aqui o funcionamento e depois eu vou mostrar como é que a gente ajusta isso no menu. Então, ó, o flash está aqui no modo multi e eu vou disparar ele aqui na parede só para a gente entender um pouquinho como é que ele funciona. Então, vamos imaginar que nosso obturador está aberto durante 1 segundo, está programado, né, para abrir durante 1 segundo. Quando você clica, o flash vai disparar dessa forma, tá? Então, cada vez que você clica, em vez de o flash piscar uma vez e congelar o objeto que está ali, se for o caso, ele vai piscar mais de uma vez. Então, a gente tem a seguinte resposta do flash, tá? Que é isso aqui. E aí a gente controla essa velocidade dessa piscada, a gente controla quantas vezes vai piscar, também aí de acordo com a velocidade do obturador, né? Então, você consegue ter a quantidade de congeladas que você determinar e assim por diante. Então, eu vou mostrar para vocês agora aqui como é que a gente chega nesse modo multi do flash. Então, a gente está aqui agora no flash, tá? Tô com ele no modo manual. Geralmente, a gente tem algumas definições no flash aqui para trabalhar com ele. Então, qualquer modelo, qualquer marca, sempre tem um botão de modo que você vai alterar o modo de funcionamento. Vai ter um botão de menu, vai ter geralmente esse dial de escolha, né? Então, dependendo de onde você está, você vai girar isso aqui para fazer a opção. Esse flash aqui é o SB910 da Nikon, tá? Mas o funcionamento é muito parecido, por exemplo, com o 600EX da Canon, tá? Então, uma coisa bacana é o seguinte, eu tenho alguns botões aqui que não tem informação do que faz esse botão. Por quê? Porque essa informação está aqui no painelzinho de LCD, tá? Então, cada itemzinho desse é referente ao botãozinho que está aqui de baixo. No 600 da Canon é a mesma coisa, eu tenho os botõezinhos e a definição no painel de LCD para que faz. Então, vamos lá, modo multi aqui, estou no manual, vou apertar o botão de modo, repeater, tá vendo? Aqui na Nikon é o modo repeater. Vou mostrar aqui para vocês no Canon, tá? Então, no Canon já é um pouquinho diferente. Vou lá no botão de modo, que está aqui embaixo, ó, como eu falei para vocês, eu tenho a indicação do botão que é aqui embaixo. Então, tenho o meu botão de modo aqui também, vou apertar ele até chegar no multi, chegou no multi aqui, tá? Nessa telinha do multi, tanto no Canon quanto no Nikon, eu tenho o Hertz,
né, uma informação aqui de hertz. O hertz é como se fosse a velocidade, tá? Hertz é uma medida que conta atualizações por segundo. Então, quanto maior esse hertz aqui, mais rápido o meu flash vai piscar, tá? Então, ó, vou pôr 10 hertz nos dois aqui. Beleza. Isso significa que a cada 1 segundo ele vai piscar 10 vezes, tá? Então, eu vou colocar para vocês agora aqui, apontando na parede para a gente ver o resultado que deu isso aqui, ó. Tá? Então, isso vai acontecer quando eu tiver com o flash na câmera, programado com o obturador para uma velocidade mais lenta, tá? E ele vai congelar o meu objeto que estiver em movimento X vezes de acordo com a configuração, tá? Então, vou colocar aqui, ó, vou pôr o meu flash no modo master, no modo multi, desculpa, 10 Hz já está aqui configurado, vou colocar meu obturador aqui numa velocidade mais baixa, vou colocar em meio segundo. Então, vou fazer de novo ali apontado para a parede, tá? Ok? Deu para ver? Deixa eu aumentar um pouquinho a velocidade aqui. Diminuir a velocidade. 1 segundo, ó. 1 segundo. Ele pisca diversas vezes e cada piscada do flash vai ser uma imagem congelada ali que a gente tem. Tá bom? Então, ó, isso daí serve para fazer fotos desse tipo, por exemplo. Tá? Onde a gente tem um mesmo objeto em movimento congelado diversas vezes aí na mesma foto, ok? E aí a gente pode usar a criatividade também para fazer coisas bacanas, né? Que nem essa imagem que a gente tem aqui, já é um uso um pouquinho mais avançado do Flash Multi. Certo, pessoal? Bom, espero ter ajudado um pouquinho vocês aí, esclarecido alguma coisinha. E por enquanto é isso. Vão vir outros vídeos por aí, fiquem atentos. Obrigado!